Boa noite, pessoal. São 19 horas, a gente vai começar agora a nossa transmissão ao vivo, uma sessão de tira dúvidas aqui, patrocinada pelo Curso H. A gente tem um grupo de transmissão pelo WhatsApp, uma lista de transmissão, a gente já recebeu várias perguntas pelo WhatsApp, eu vou começar a responder para o pessoal dessa lista e na medida em que as dúvidas do Facebook foram chegando, a gente continua. Tá legal? Ok. Vamos lá, gente. Bom, não me apresentei ainda, né? Para quem não me conhece, eu sou o Hércules, eu sou fundador do Curso H, sou prático lá na ZP14, nos portos do estado do Espírito Santo. Eu vou começar aqui com uma dúvida que chegou do Carlos pelo WhatsApp. Ele pergunta o seguinte: é possível haver mudanças na bibliografia? Né? A bibliografia vai ser mantida nos moldes do último concurso? Essa é uma pergunta muito boa. Recebo essa pergunta toda hora aqui nos corredores do curso e é impossível a gente saber. Tá? Não tem como a gente adivinhar se vai ter ou se não vai ter mudança na bibliografia. Todo processo seletivo traz algum livro novo, entra um livro, sai outro, ou então alguma edição é atualizada com relação ao livro anterior. Isso é normal, né? Vou chutar aqui, né? Normalmente coisa de 20% é o que muda, né? de um ano para outro. Mas isso aqui é só um chute, tá? É quase certo que vai ter mudança, mas a gente não sabe a extensão dessa mudança enfim, e o quanto isso vai dificultar a vida de quem já está estudando há algum tempo. Aí, bom, tem gente que me pergunta, por exemplo, o livro do PNA, né? Dúvidas mais específicas agora para quem já está estudando. O livro do PNA, a gente já sabe que existe uma edição nova. Esse livro vai mudar a edição, a próxima edital vai adotar a nova edição do PNA? Também é uma incógnita, né? O fato de existir uma edição mais recente não quer dizer que o livro vai necessariamente ser adotado, porque no processo seletivo anterior, né, de 2012/2013, o PNA já tinha essa edição nova e ele não foi adotado. Então, o que eu recomendo? Estude pelo último edital conhecido, né? Estude pela Norma 12, né? Estude pelo que diz o anexo 1 alfa e 1 bravo da Norma 12. Se for tentar estudar muito fora disso, vai estar tentando adivinhar o futuro e acho que não vale a pena. Tá? Então, atenha-se aí ao que a gente tem de fato hoje concreto, que são os anexos da Norma 12. Vamos para outra pergunta aqui. Bom, tem uma pergunta aqui do Heitor. Ele quer saber sobre os pormenores, né? Ele quer saber como funciona o financiamento. Ele chama aqui de financiamento do curso de simuladores feito em parcerias com o MyTags, lá nos Estados Unidos, para quem é aprovado na primeira etapa do processo seletivo. Heitor, se preocupa com a segunda fase do processo seletivo depois que você passar pela primeira fase. No dia que você entregar a prova escrita na mão do fiscal, aí você corre atrás de curso de segunda fase. Tá? Dá tempo de você se preparar para a prova prática oral depois de concluída a prova escrita. Tá? Muita gente perde tempo, perde energia com muita dúvida, curiosidade, não vale a pena. Tá? Uma coisa eu te garanto, depois que você entregar a prova escrita para o fiscal, dá tempo de você se preparar e a gente aqui vai disponibilizar o curso relacionado à peça de planning e briefing, o curso de simulador de manobra fora do país e tem formas de fazer isso se tornar viável para todo mundo, para todos os orçamentos. Tá? Então tem sim alguns planos de financiamento, algumas formas de pagar o curso, onde você na verdade só começa a pagar depois que você vira prático, depois que você já está ganhando dinheiro, né, exercendo atividade prática, e tem gente também que prefere pagar tudo à vista, então a forma de pagamento é muito elástica, de forma que isso não chega a ser um problema para ninguém que passa na primeira fase. Tá? Agora foco total na prova escrita. Tem uma pergunta aqui do Marcos Vinícius, né? Ele está perguntando se eu recomendo estudar pelo material traduzido ou em inglês, ou estudar em inglês direto da bibliografia oficial. Isso depende da matéria, né, que a gente está falando. Na verdade, você tem que estudar as duas coisas. Você tem que não estudar na apostila, né? Não seria muito inteligente, porque as apostilas, para quem faz o curso regular, ou o curso de exercícios, ou o programa de coaching, a apostila está muito mastigada, o material está muito bem digerido, mas isso não tira a importância da gente estudar pela bibliografia oficial. Tá? Então, é necessário estudar nas duas fontes.
Uma pergunta boa aqui do Alessio. O Alessio pergunta o seguinte: alguns dizem que existe uma tendência da necessidade de ser capitão amador para a prova de prático. Nos últimos, só se exigia a carta de mestre amador. Tem alguma posição sobre isso? Alessio, hoje, né, o que o último edital diz e o que a Norman 12 diz é que é necessário você ter habilitação de mestre amador. A habilitação de mestre amador é bastante fácil de conseguir, tá? Quase toda semana nas principais capitanias aí das maiores cidades, quase toda semana tem prova para capitão amador. O conteúdo é bastante fácil, bastante tranquilo de conseguir. Para capitão amador, não. Capitão amador só tem 2 provas por ano, normalmente em abril e em outubro, e é um nível de habilitação mais requintado, né? Envolve conhecimentos específicos, conhecimentos inclusive de navegação astronômica, já é um assunto mais complicado que você só consegue fazer a prova 2 vezes ao ano. Então vamos lá. Embora não seja requisito hoje, atualmente, ser capitão amador para fazer o processo seletivo para prático, né, para concorrer para uma vaga, muita gente acha que, por ser uma profissão muito especializada, que no mundo todo, às vezes, requer-se um grau de especialização muito maior do que no Brasil. Aqui no Brasil, basta você ter curso superior em qualquer área e ser mestre amador para se inscrever para prático. Em vários países, o candidato a prático precisa ter comandado navio por no mínimo tantos anos, ter tantos dias de embarque, dias de mar. Então, por conta de um possível alinhamento, né, ao que acontece lá fora, né, o passo seguinte seria pedir habilitação de capitão amador. Tá? Então, quem está estudando, quem está investindo muito tempo, muitos recursos na preparação para o processo seletivo para praticantes de prático, prefere não correr o risco de sair um edital e não dar tempo de se habilitar como capitão amador. E aí o cara, ele se prepara, faz a prova, obtém a sua habilitação de capitão amador, deixa lá na gaveta, se for preciso, ela já está garantida. Tá? Então isso é mais um seguro que as pessoas optam por fazer quando começam a estudar para o processo seletivo para praticante de prático e não possuem um diploma, uma formação na área marítima. Ok? Mais uma pergunta aqui. Se existe um limite de idade para se tornar prático? Não, não existe. Existe um mínimo. Né? Mínimo de 18 anos, mas tem que ter curso superior completo. O limite máximo de idade não existe. Pessoal, tem muita pergunta chegando aqui. Eu vou tentar responder todas. Né? Lá para as 20 horas a gente está terminando. Vamos ver se é possível. Pergunta. Uma pergunta aqui querendo saber a minha ideia, o que eu penso em termos de prazo, de quantidade de vagas para o próximo concurso. Está me pedindo para especular sobre possíveis, prováveis mudanças no edital. Né? Uma especulação não adianta, eu trabalho aqui com fatos. Eu já postei um videozinho para o pessoal que acompanha a gente no WhatsApp, falando sobre os exercícios de futurologia, né? O pessoal que tenta prever data do próximo processo seletivo. Realmente não tem como prever. Quais são os principais fatores que influenciam na abertura ou não de vagas de um processo seletivo? Basicamente, a necessidade do serviço, quando o número de manobras começa a ficar demasiado para o número de práticos em atividades de uma determinada ZP, e outro fator, às vezes, são motivações políticas, né? Enfim, forças políticas acabam fazendo com que a Marinha decida abrir mais vagas para um determinado porto. Tá? Então, esses dois fatores coexistem aí. O último processo seletivo foi um processo seletivo que teve motivação política forte. O processo seletivo de 2008 não, era um processo seletivo que aconteceu porque estava precisando realmente de mais prático nos portos brasileiros. Então, qual força vai prevalecer, né, vai ditar a abertura do próximo concurso? Ninguém sabe, tá? Ninguém sabe.
o que a gente como candidato, né, você como candidato tem que fazer? Você tem que estudar e ficar preparado para quando o edital sair, você está pronto. Tá? Quem deixar para estudar, para começar a se preparar, no momento em que aumentarem os rumores sobre o processo seletivo, pode ter certeza que dificilmente vai dar tempo de chegar no nível tal de preparação que você consiga ser aprovado naquele concurso. Vai ficar para a fila para o concurso seguinte. Tá joia? Vamos para a próxima aqui. Pergunta do Guilherme Rocha. Qual o tempo médio de preparação? Quantas horas semanais de estudo seria o ideal? Como foi o meu processo de aprovação? Ora, tempo médio de preparação varia muito de pessoa para pessoa, claro. Né? Tem gente que tem mais facilidade de adquirir conhecimento, tem gente que tem mais horas disponíveis para estudar. Uma estimativa, alguém que estude de 5 a 6 horas por dia vai precisar de um ano para dar um pontapé inicial forte na matéria e a partir de um ano ele já está com um nível de conhecimento bastante razoável, mas ainda não está pronto para a prova. Tá? Se uma pessoa normal, inteligência mediana, que tem de 5 a 6 horas por dia para estudar. Aí, depois desse um ano de ter um contato, de entender toda a matéria, ele vai precisar de pelo menos mais uns 4 a 6 meses memorizando, repassando a matéria de novo várias vezes, solidificando o conhecimento e memorizando os pontos-chave. Tá? Tem gente que consegue com menos, tem gente que leva mais tempo, tem gente que leva 2 anos para estar pronto para fazer a prova. O mais difícil nesse processo todo é se manter motivado. Tá? Muita gente começa a estudar e vira estatística, né? Para de estudar no meio do caminho. Então, o mais complicado é você manter-se focado, né, e disciplinado, ser disciplinado para conseguir realmente estudar essas 5, 6 horas diárias aí, tá? Durante um período de 1 a 2 anos. Pessoal, eu estou respondendo agora basicamente as dúvidas que estão chegando pelo canal que a gente tem no WhatsApp. Quem quiser fazer pergunta aqui pelo Facebook é só digitar abaixo do vídeo, tá? Abaixo da janela de visualização do vídeo. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Quem quiser participar, quem não estiver ainda na lista de transmissão do WhatsApp e quiser ter o seu número incluído, é só mandar um e-mail para contato@cursoh.com.br, coloca lá o seu número de telefone, seu celular, né, e pede para ser incluído na nossa lista de transmissão. Todo dia, ou dia sim, dia não, a gente coloca algum conteúdo interessante lá para quem está participando, para quem está tentando aí se tornar prático. Vamos achar mais uma pergunta aqui. Alguém te perguntando aqui, bom, escuto dizer que o curso H é indicado para a pessoa que já viu a matéria, mas está na fase de revisão, devido à velocidade com que são passadas as matérias nas aulas. Qual o melhor momento para iniciar o curso H? Isso não é verdade. O curso H hoje, o curso regular principalmente, e de exercício também, ele está estruturado para pegar o aluno do zero. O nosso perfil de aluno mudou muito desde o primeiro processo seletivo lá de 2011. O perfil do aluno mudou muito e a gente acompanhou essa mudança. A carga horária foi triplicada praticamente e hoje a gente parte do princípio que o aluno entra na sala de aula sem saber absolutamente nada, né? Sem saber o que é proa, o que é polpa de um navio. Tá? Então, o melhor momento para iniciar um curso para quem está saindo do zero é o momento em que a pessoa toma a decisão de vida, né, um projeto de vida de ser prático. Né? Vou ser prático. Bom, aí é o momento de começar um curso qualquer. Outra pergunta aqui bastante recorrente, está se repetindo bastante, sobre quem não mora no Rio de Janeiro, né? Qual é o melhor curso para fazer? Quais são as opções que o curso H tem? A gente tem 2 formas de atender quem não mora do Rio de Janeiro. Os principais cursos para esse público são o curso regular, que é oferecido na modalidade telepresencial. Telepresencial é diferente de online, né? Muita gente confunde. No telepresencial, você tem que ir até uma unidade do
do curso H, e você vai agendar pela internet qual aula que você quer assistir, que dia que você quer assistir, que horas que você quer assistir, e naquele horário agendado você comparece na unidade, senta numa estação de trabalho individual, coloca um fone de ouvido e vai assistir o curso que é transmitido em formato de alta definição, tem animação, é bastante legal, bastante bem produzido o curso telepresencial. Então você tem que se deslocar até uma unidade. Então como você tem a flexibilidade de escolher horários, muita gente que não é do Rio, por exemplo, opta em ir para o Rio, passa 3, 4 dias no Rio, assiste 4 horas de aula de manhã, 4 de tarde, depois do almoço, faz isso durante 3, 4 dias e depois volta para a sua cidade. Você com algumas indas e vindas para o Rio, bem otimizadas, bem planejadas, você consegue fazer o curso regular com uma viagem por mês, por exemplo. Um período de 4 ou 5 dias por mês no Rio de Janeiro você consegue fazer isso. Para quem é de São Paulo, agora no primeiro semestre ainda, a gente deve estar abrindo uma unidade lá, próximo ali da Paulista. Estamos em fase final aí de negociação de um endereço do curso H em São Paulo. Então a gente deve ter novidade em breve. Né? E as próximas cidades, aí estamos pensando talvez em Brasília, mas aí vai depender do andamento dessa nossa primeira unidade fora do Rio de Janeiro, em São Paulo. Muito bem, então quem não pode fazer o curso regular, quem não pode vir para o Rio de Janeiro hoje, ou quem não vai poder ir para São Paulo, que outra opção interessante a gente tem? Duas. Tá? O programa de coaching. O programa de coaching ele inclui todo o jogo de apostilas do curso regular. O coachee, né, o aluno, ele vai treinar, só um segundo, por favor. Para você está ok? Estão dizendo que o vídeo está travando um pouquinho. Dá uma olhada lá, por favor. Confere. Tá. Bom, estava falando do programa de coaching. O programa de coaching, ele acompanha parte do pacote de coaching. Todo o jogo completo de apostilas do curso regular. E o coach ele vai te passar tarefas semanais. Você vai ter reuniões periódicas com o coach. Toda semana você vai estar em contato com ele. Diariamente por e-mail, uma vez por semana por telefone ou Skype. E ele vai dizer exatamente o que você tem que ler, tanto dos livros da bibliografia, quanto do material das apostilas do curso regular. E vai te indicar exercícios também de uma plataforma que a gente tem, chama-se HQuest, uma plataforma que é um grande banco de questões que você consegue aplicar diversos tipos de filtros. Então, com o programa de coaching, você tem material para ler, né, em diversas fontes, tem perguntas para responder, e consegue fazer uma preparação bem otimizada, bem orientada, focada. Enfim, o orientador é uma pessoa que tem experiência nisso. Eu sou coordenador acadêmico do programa de coaching, né, e você vai ter uma preparação otimizada. Você não vai perder tempo lendo coisa que não precisa ser lida, né, enfim, não vai perder tempo com coisas sem importância. E a outro produto que a gente tem, para quem não é do Rio, é o curso de exercícios com abordagem teórica. É um curso 100% online, você faz a hora que você quiser, embora a gente tenha uma versão presencial também aqui no Rio aos domingos, ele está disponível na modalidade de ensino online. O curso de exercícios online, importante ressaltar aqui que ele serve mais como os exercícios propriamente ditos, ele serve mais como um gancho para o professor explicar um pedaço da teoria. Tá? Então, o objetivo do curso de exercícios não é a resolução de questões no padrão de prova. Tá? A questão é apenas um gancho para que você tenha uma aula sobre um determinado assunto. Tá? Então, quem cursa um ciclo completo de exercícios, ele passa por 100% do conteúdo programático. Né? O curso cobre todas as matérias que estão lá na bibliografia recomendada e no conteúdo programático do processo seletivo. E ele é um curso contínuo, ele é cíclico. Então, você não tem data para começar ou para terminar. Você começa quando você quiser e termina e sai do curso quando você quiser. Ele ocorre por rodadas. Né? Enfim, quem quiser saber mais informação de um curso ou outro, é só entrar em contato com a gente, que o Pedro manda por e-mail aí os folhetos com todas as informações de todos os cursos. Vamos para outra pergunta aqui, então. Quanto à escolha da zona de praticagem, né? Quais oferecem algum tipo de remuneração durante a fase de praticante de prático? Uma pergunta do Alexandre Feliciano. A questão da remuneração do praticante de prático, ela varia muito de ZP para ZP.
não existe dispositivo legal que verse, que fale sobre a obrigatoriedade das associações de prática, das empresas de praticagem de financiarem o praticante de prática. Isso não é uma obrigação legal, mas isso é uma praxe, é uma tradição. Normalmente, na maioria das ZPs do país, os práticos eles acolhem o grupo de novos praticantes e fazem ou um empréstimo, com juros subsidiados ou sem juros, ou então uma parcela é doação, outra parte é emprestado, enfim, isso varia de porto para porto. Na maioria dos portos brasileiros, tá? Não são todos, os praticantes de prático, naquele ano ali de treinamento, eles não passam por dificuldades financeiras. Tá? Eles não vivem, né, com dinheiro sobrando, não é o caso, mas ele não é um ano que ele vai ter preocupação com a sua subsistência. Tá? O que ele vai ganhar ali de auxílio ou de empréstimo ou parte de doação vai ser suficiente para pagar as contas e para que ele consiga, né, se concentrar no seu estágio, cumprir o seu programa de qualificação e aprender a manobrar na vida. Tá? É um ano muito legal, é um ano que você aprende muito, você conhece muita gente nova, muitas portas se abrem. Agora não é um ano fácil, né? É um ano bastante puxado, porque é muita manobra que normalmente tem que se fazer para terminar o estágio de qualificação. E o problema dessa fase não costuma ser o dinheiro, o problema costuma ser realmente tempo e gás, né, para poder trabalhar a madrugada dentro e vir à noite, manobrar no dia seguinte de novo. Mas é um ano legal, tá? Só tenho boas recordações dessa época que eu era praticante. Vamos para mais uma pergunta aqui. Quanto é que custa a preparação para o processo seletivo para praticante de prático? Né? Isso depende muito também, depende de quantos cursos você queira fazer. Né? Eu não fiz nenhum curso na minha época, em 2008, não tinha curso. Eu estudei sozinho, não gastei nada com isso. Meu investimento foi em outra frente. Né? Eu meio que investi a minha carreira, eu saí praticamente, encerrei a minha carreira na Marinha, uma carreira de 18 anos na época, né? Esse foi o meu principal custo, e um custo pessoal muito grande de ter que trabalhar, estudar e, portanto, ficar sem vida social nenhuma. Hoje em dia, se a gente fala de custo financeiro, para quem quer fazer uma preparação decente e otimizada, a gente vai falar aí, vai ser um custo que vai bater com de um MBA, tá? De um MBA razoável, em torno de R$20 mil por um período de um ano. Esse valor pode ser maior ou menor, dependendo do quanto você queira facilitar a sua vida comprando mais cursos, né? Ou quanto você queira ou tenha tempo e disposição de estudar sozinho. Vamos para mais uma pergunta. É necessário ser fluente no inglês para passar no concurso? É necessário saber ler bem inglês. Tá? E inglês técnico é mais fácil, é muito mais fácil ler inglês técnico depois que você aprende as palavras que precisa aprender, do que ler inglês normal. Né? Você pegar um jornal em inglês, que vai ter muita metáfora, muita coisa contextualizada, né, com a cultura local, é muito mais difícil você entender um jornal, uma revista, do que entender uma publicação técnica. Então, para a prova escrita, a gente precisa saber ler em inglês. Né? A gente precisa se familiarizar com o vocabulário técnico. No curso regular, a gente passa 100% do vocabulário que entra no processo seletivo, mas tem gente que, enfim, dependendo do nível de inglês, tem gente que prefere fazer um curso só de inglês para praticagem, prefere aprender essa terminologia em um curso onde você vai ver só isso por um certo tempo, né, por alguns dias. Não é um curso muito extenso, mas ele cobre também a totalidade dos termos que vão ser utilizados depois no curso regular, que é aquilo que você vai ter que saber para a prova escrita e para o dia a dia. Na prova prática oral, é necessário saber se comunicar em inglês com certa fluência. Você não precisa conjugar os verbos, né, de maneira perfeita, você pode cometer erro gramatical, não tem problema nenhum, mas você tem que ser capaz de se comunicar, tá? Utilizando aquele vocabulário técnico. Não é necessário ser super fluente, saber raciocinar sobre assuntos complexos, enfim, falar sobre coisas abstratas. Nada disso. É bem simples. O inglês que se requer para manobrar navio, ele acaba sendo bastante simples quando a gente se atém aí ao vocabulário técnico
que é necessário para o exercício da profissão. Vamos para mais uma. Uma pergunta aqui se o praticante pode escolher os dias em que ele participará das FANAs durante o programa de qualificação. Exemplo, sábado e domingo. O praticante pode escolher, sim. Normalmente, como é que é feita a escala de trabalho do praticante? Varia também de porto para porto, tá? Mas o mais normal é que os praticantes eles se reúnam e eles dividam o bolo, né? Eles repartam, eles façam uma escala de serviço própria de forma que não fique navio entrando e saindo sem que esse navio seja aproveitado com o treinamento de um praticante. Então é um acordo entre os próprios praticantes, mas normalmente a gente opta por trabalhar sim no sábado e no domingo. Tá? Sempre ter alguém a bordo nos navios que estão se movimentando no sábado e no domingo, para não perder essa oportunidade. Agora, se A ou B não quer trabalhar no sábado e no domingo, não tem problema nenhum. O impacto disso pode ser uma duração do programa de praticante de prático maior do que seria o desejado, né? Ele não vai terminar o programa dele tão rápido quanto alguém que não se incomoda de trabalhar no sábado e no domingo. Agora, depois que ele vira prático, não. Se ele entra na escala, ele vai ter que trabalhar feriado, carnaval, ano novo, Natal, de madrugada. O serviço de praticagem ele é contínuo, 365 dias no ano, 7 dias por semana, 24 horas por dia, ele não para nunca. Depois que o sujeito vira prático, né, depois que o praticante entra para a escala de praticagem, ele tem que trabalhar, tá? Todos os dias que ele tocam na divisão de trabalho que foi feito entre os seus colegas. Tem muita pergunta aqui que é difícil a gente responder numa transmissão ao vivo sobre como estudar, né? Como estudar, para responder isso, enfim, é a própria estrutura dos cursos que a gente tem, é o programa de coaching, não tem como eu dizer, começa pela matéria A, B ou C, tá? Mas vou tentar ainda assim dar um chute aqui, tá? Se você não sabe nada do processo seletivo, você está meio perdido, tem pouquíssima informação e quer começar lendo uma coisa, começa pela norma 12. A norma 12 é a norma da autoridade marítima que regulamenta o serviço de praticagem, que fala muito sobre a vida do prático. O capítulo 2, se eu não me engano, ele fala do processo seletivo, então começa por aí, é um ponto de partida. Tá? Mas como combinar as matérias, enfim, isso é a própria inteligência que a gente tem dentro dos cursos. Né? A nossa metodologia aqui de ensino no curso H considera o que você tem que aprender primeiro, depois, numa sequência lógica e estruturada do raciocínio, para você ter uma noção de conjunto da matéria no final do curso regular, por exemplo, ou do curso de exercícios. Ok? Pergunta também sobre exames de saúde. Né? Estão querendo saber, anônima aqui a pergunta, quais são os exames necessários. De novo, olha lá na norma 2, tem um dos anexos da norma 12, perdão. Um dos anexos dessa norma fala dos requisitos físicos. Então, quem tem algum problema de saúde específico, tem um grau de miopia muito grande, enfim, qualquer problema físico que você esteja na dúvida se te permite ou não participar do processo seletivo, vai lá pode ser no edital do último processo seletivo ou na norma 12, pega o anexo que fala desse assunto e leva para o seu médico, pede para ele fazer uma comparação daquilo, né, do texto da norma com o seu quadro de saúde, com a sua condição de saúde, e ele certamente vai saber te orientar. Tá? Pergunta legal aqui sobre os exames físicos. Né? Depois que você faz a prova escrita, aquelas pessoas que passam, né, que são classificadas e aprovadas na prova escrita, elas, antes de fazer a prova prática oral, passam pelo exame físico, que basicamente constitui de barras, natação e permanência no mar. Tá? A prova de barra, para os homens, ela é muito tranquila, porque mesmo aqueles que não conseguem fazer barra nenhuma, tá? Hoje, o homem normalmente, quando ele treina por um mês e meio, ele consegue fazer 4 barras. Né? Já vi isso acontecer algumas vezes em concursos anteriores, de amigos que não faziam nem meia barra,
quando terminaram a prova escrita. Aí o cara faz aquela dieta, né, fecha a boca, malha, contrata personal, depois de um mês ele está conseguindo fazer 4 barras. Para as mulheres, infelizmente, não é assim. As mulheres precisam de mais tempo de treinamento para conseguir fazer 4 barras. Tá? Isso é o mais normal. Então, mesmo meninas jovens que frequentam academia, que estão super em forma, quando ela não está acostumada a fazer barra, ela precisa de um treinamento de alguns meses para ela conseguir fazer 4 barras. Não é impossível, não é difícil, só que isso tem que estar dentro do programa de estudo. Tá? Bota aí pelo menos 4 meses de preparação são necessários para as meninas fazerem as 4 barras. Já a prova de natação, não me lembro dos índices aqui, mas são muito fáceis, né? Precisa ser o Michael Phelps para conseguir ser prático, é muito tranquilo, o tempo é enorme para fazer uma natação curta aí de 50 metros. E a prova de permanência, basicamente, é você ficar boiando na água, com a cabeça para fora da água, você fica ali conversando, passa também, se eu não me engano, são meia hora, e pronto, e acabou a prova. Tá? Então, o grande desafio, o maior perigo, né, nessas provas físicas, né, são para as meninas, né, que têm que se preparar antes de fazer a prova escrita. Né? O ideal é que, quando sai o edital, ela já esteja conseguindo fazer as 4 barras. Essa pergunta aqui do Daniel é bastante interessante. O Daniel pergunta o seguinte: você entende que há matérias que devem ser priorizadas no início da preparação e outras que devem ser deixadas para perto da abertura do edital? Por exemplo, deixar legislação e comunicação para depois e no início se dedicar ao PNA, ao chip handling, rebocadores, arte naval, etc. Daniel, se a gente tivesse um edital na praça, prova escrita daqui a 4 meses, aí eu acho que valeria a pena eu dizer, olha, estuda isso, não estuda isso. Tá? Valeria a pena eu tentar fazer uma separação e direcionar o que tem mais chance de cair segundo o meu feeling. Tá? Mas nós não estamos esse não é o caso, não tem edital na praça. Então, se eu for tentar te direcionar dessa maneira, você vai estar correndo um risco muito grande de não passar. Você vai estar correndo um risco muito grande de eu errar, né? De eu achar que uma determinada matéria não é importante e, enfim, naquele ano a banca que foi composta lá pela Marinha, pela DPC, decidiu que aquela matéria é importante e vai cair muito daquela matéria. Então, quem está num projeto de longo prazo, quem está estudando sem uma data prevista de concurso, não pode escolher o que quer estudar. Tem que estudar tudo, tá? Tem que estudar simplesmente tudo. Existem direcionamentos dentro desse tudo? Claro que existem. Isso a gente vai dando ao longo dos cursos, ao longo das aulas. Tá? Mas eu não acredito nisso de você deixar uma matéria de lado em detrimento de outra, né, para estudar outra, porque todas as matérias elas podem ser igualmente importantes. A gente só pode falar aqui de passado. Tá? Um determinado concurso caiu muita meteorologia, no outro concurso caiu muito PNA, no outro caiu muito BTM. Eu não sei o que vai cair muito no próximo. Pode ser que o passado se repita, pode ser que não. Pode ser que caia muito de uma matéria totalmente diferente, de uma matéria nova, inclusive. Ninguém sabe qual vai ser a composição da próxima banca. Ninguém sabe o que tem na cabeça, né? Quais são as preferências dessas pessoas que vão elaborar a próxima prova. Então, não dá para a gente fazer adivinhação aqui. Tem que estudar a matéria toda, ok? Uma pergunta muito semelhante aqui da Luciana. Você acha que os próximos concursos seguirão uma tendência dos últimos com relação à maneira que as matérias foram cobradas? Também não dá para saber, Luciana, porque a banca pode ser completamente diferente. A gente tem que estar preparado para fazer prova de qualquer estilo. A verdade é essa, você tem que estudar tudo, depois que você estudar a matéria inteira, compreender a matéria inteira, você tem que se preocupar em solidificar o conhecimento, em memorizar detalhes e praticar questões. Tá? E se você fizer isso, você meio que cerca. Você vai conhecer da matéria toda, você vai entender tudo, vai ter praticado tudo e
independentemente do perfil da banca, você vai estar pronta para tirar uma boa nota. O Bruno pergunta aqui se os portos privados também usam o serviço do prático. Sim, Bruno, a resposta é sim. Na Norman 12 você vai ver lá no anexo 3 ou 4, acho que é o anexo 4, se eu não me engano, perdão, no capítulo 4, as embarcações que são obrigadas a utilizar o serviço de praticagem. Tá? Então, basicamente, todas as embarcações com mais de 3.000 toneladas de arqueação bruta, elas são obrigadas a contratar o serviço de praticagem. Tem vários casos particulares, né? Essa regrinha que eu dei aqui foi bastante genérica, bastante simplificada, tá? Mas quando a gente olha para um navio mercante, 100% dos navios mercantes, exceto aqueles que sejam usados especificamente na navegação interior, né, todos os demais navios mercantes, em qualquer porto público ou privado, ele tem que contar com a assessoria de um prático. Guilherme pergunta se o resultado da primeira fase sai rápido. Sim, sai relativamente rápido. O normal é que não demore muito. O Daniel pergunta se é possível fazer os cursos de simulador de manobra antes de passar na primeira fase. Exemplo, né? Estou de férias e quero aproveitar para fazer o curso. É possível? Daniel, é possível. Você pode fazer curso de simulador agora, se você quiser. Mas para isso você tem que ter duas coisas sobrando, tempo e dinheiro. Tá? Porque simulador de manobra não é um brinquedo barato, o simulador de manobra tem o seu custo, tá? É um equipamento, tem um grau de sofisticação, utiliza muita gente altamente especializada para manter aquilo rodando. Então você tem que ter muito tempo sobrando, porque você tem que estar sabendo bastante do conteúdo para a prova escrita, que é o mais importante, e saiba que você vai gastar bastante dinheiro. Então eu não recomendo para ninguém. Não é a situação da maior parte das pessoas que estão estudando. Deixa para se preocupar com o simulador de manobras depois que você entregar a prova escrita para o fiscal. Aí você começa a correr atrás. É claro que informação nunca é demais, né? A gente conversa com uma pessoa, conversa com outra, vai aprendendo uma coisa aqui, outra ali, mas não é necessário você gastar tempo e dinheiro com isso nessa fase agora que a gente está. O Gilson pergunta se eu avaliaria alguma possível mudança no edital do próximo concurso. Já falamos disso aqui hoje. Gilson, se eu tentar adivinhar alguma mudança, eu vou estar, né, fazendo um exercício de adivinhação, o que não tem qualquer valor nenhum, não deveria ter qualquer valor para você ou para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Tá? Estuda o que está no último edital, estuda o que está na Norman 12 hoje. O dia que saiu uma mudança, aí você vai estudar essas mudanças, né? Vai estudar em cima dessas mudanças. Mas se prepare em cima do fato e não em cima das especulações, porque tem muita boataria, tá? Tem fóruns e blogs aí na internet com informação de tudo quanto é tipo, com informação falsa, informação plantada, por gente que quer desanimar os concorrentes, enfim, tem de tudo. Tá? Atenha-se aos fatos, não vai atrás de boato não, porque é perda de tempo. O Marcelo está perguntando o seguinte: as provas para prático, quando elas ocorrem, e aquela falácia de que é hereditário. Marcelo, já tem muito tempo que no Brasil prático não passa de pai para filho. Um dia isso deve ter acontecido? Acredito que sim. Né? Todas as profissões um dia foram transmitidas de pai para filho. Medicina era passada de pai para filho em alguma época da história. Praticagem também, mas isso já ficou lá para trás. Hoje o processo seletivo para praticante de prática ele é extremamente democrático. Tá? O concurso ele é de uma transparência muito grande, porque ele é muito fiscalizado por Ministério Público, enfim, muita gente, muitos interesses envolvidos, então é um concurso muito transparente que a Marinha conduz com muita seriedade. Tá? Por que a gente ainda vê em muitos concursos, recentes inclusive, que existe um percentual não desprezível de parentes de práticos que passam, porque é uma atividade que ainda não é muito conhecida.
tá? Não é todo mundo que conhece um prático, então acaba que as pessoas que aparecem lá para dar o nome, para fazer a prova, que se inscrevem, que vão correr atrás, são pessoas que têm algum tipo de contato, seja parentesco, ou porque conhece o filho do cara que é prático, ou porque é vizinho do prático, que de alguma forma ele tem algum contato com a profissão, né? Então, o que é verdade é que a profissão é ainda pouco conhecida do grande público, tá? Mas agora dizer que é um concurso que tem hereditariedade, que é máfia da praticagem, passado de pai para filho, isso é uma mentira muito grande, tá? Não acredite nesses boatos. O Guilherme queria saber se há alguma tendência ou uma possibilidade de a prova escrita voltar a apresentar questões em inglês. Eu acho que sim, tá? Mas novamente é o achismo, né? Todos os concursos anteriores tiveram um percentual muito grande de questões em inglês. O último concurso, que foi um processo seletivo conduzido de forma bastante rápida, ele não teve questões em inglês na primeira fase, na prova escrita, mas você hoje fazer uma preparação apostando as suas fichas nisso, que a prova inteira vai ser feita em português, você está arriscando muito, tá? Como eu já coloquei aqui, a gente, se não tem nenhum edital na praça, se não tem nenhum murmurinho de processo seletivo no curtíssimo prazo, a gente tem que fazer uma preparação completa para não correr riscos. Você quase passar não vai adiantar, tá? Se você estudar e quase passar, bateu na trave, ponto, perdeu todo aquele tempo de estudo. É a mesma coisa que tirar zero na prova, tá? Então, não corra riscos, tá? Não escolha o que estudar, estude tudo. O Andrei aqui está fazendo uma pergunta que eu já respondi, já meio que respondi. Ele pergunta se eu sei explicar por que a discrepância de peso com que as disciplinas caíram nos diferentes concursos, né? 2008, muito PNA e por aí vai. Novamente, Andrei, quem faz as perguntas são pessoas, são seres humanos, né? E é muito natural que quando a banca muda de um processo seletivo para outro, aqueles novos membros da banca, eles tendam a fazer questões mais dentro da sua área de conhecimento. Então, se em 2008 você tinha um membro da banca que era um engenheiro naval, ele vai tender a colocar questões de engenharia naval, né? Vai priorizar a engenharia naval e vai dar menos importância para a meteorologia, por exemplo. No processo seletivo seguinte, tinha um meteorologista, um hidrógrafo na banca. Ele vai colocar um monte de questão de repente, de meteorologia ou de sinalização náutica, enfim, de coisas mais relacionadas à área de conhecimento dele, tá? Então, qual vai ser a composição da próxima banca? Não sei, ninguém sabe, tá? Então, o que a gente tem que estudar? Tem que estudar tudo, tem que se preparar igualmente bem para todas as disciplinas. A Fernanda está perguntando quais são as situações em que o prático interrompe suas atividades, né? Se ele se aposenta, se é por idade ou algum outro fator. O prático, ele não se aposenta, ele não recebe aposentadoria, né? Ele trabalha de forma autônoma, então ele não tem direito a FGTS, enfim, a aposentadoria pelo sistema público, nada disso, né? O prático, ele tem que providenciar seu plano de aposentadoria privada, né? Se ele achar que isso é necessário. Então, normalmente o prático se aposenta quando ele decide, uma decisão pessoal, quer parar de trabalhar, ou então quando ele está com algum problema de saúde que impeça, que tire a mobilidade que ele precisa para fazer esse transbordo entre a lancha do prático e os navios, né? E vice-versa, da lancha para o navio e do navio para a lancha. São basicamente esses dois fatores. Mas é importante a gente frisar aqui que o prático, ele não é funcionário público, ele não tem FGTS, não tem fundo de garantia, não tem licença maternidade, não tem uma série de benefícios que aquelas pessoas que são funcionários, né, ou de uma empresa privada ou do setor público, não tem esses benefícios que essas pessoas têm. O Bruno está perguntando se a privatização dos portos é um risco para a profissão. De forma alguma, Bruno, os portos, sejam públicos ou privados, né, se tiver navio mercante entrando e saindo, ele precisa necessariamente ter um prático a bordo. Sem um prático a bordo, o risco de acidente é altíssimo, né? E isso não acontece em nenhum lugar do mundo.
Vamos ver mais uma pergunta aqui. Rafael pergunta qual a importância que você dá para largar um emprego para se dedicar ao estudo, se isso é necessário ou não. Rafael, isso é uma pergunta muito pessoal, né? Eu estudei e trabalhei simultaneamente, mas cada um tem uma história, cada um tem uma situação familiar, cada um tem uma necessidade financeira diferente, né? Tem trabalhos que tomam pouco tempo, que tomam 4, 5 horas do seu dia apenas, tem gente que trabalha... que no seu trabalho usa aí 10, 12, trabalha por 10, 12 horas direto, aí não sobra praticamente nada para estudar. Então, é uma pergunta muito difícil de responder, né? Realmente é caso a caso, você tem que avaliar se você consegue estudar enquanto trabalha, ótimo, maravilha, continue assim. Se não dá, se não é possível, né, talvez seja possível encontrar uma solução de meio termo, trabalhar metade do período apenas, estudar outra metade, enfim, não tem uma resposta padrão para a sua pergunta. O Marcelo pergunta quantos práticos devem se aposentar compulsoriamente em 2017, 2018 e em quais EPs. Marcelo, como eu comentei aqui, não existe aposentadoria para prático e não tem um limite de idade a partir do qual ele está impedido de trabalhar como prático. Então, o prático ele se aposenta quando ele quer ou quando ele não consegue mais cumprir as exigências do serviço. O Marco Aurélio pergunta se estudar só pelas provas passadas pode dar uma boa base para ir bem na prova escrita. Marco Aurélio, essa pergunta eu respondo com muita convicção, né, com muita crença naquilo que eu vou dizer. A resposta é não. Jamais estude, jamais se prepare, né, para a prova do futuro com base no que foi uma prova no passado. A prova do passado é só uma referência, né? Funciona igualzinho fundo de investimento, né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Só porque um fundo de investimento ele foi bem no passado, não quer dizer que ele vai performar bem no futuro. Então, a gente ficar olhando muito para as provas passadas para adivinhar como é que vai ser daqui para frente não é uma boa técnica, definitivamente. Tem umas perguntas aqui falando sobre remuneração, né? Quais são os melhores portos, de maneira geral. O melhor porto, dizer qual que é o melhor porto, é muito difícil, porque tem várias coisas que pesam nessa equação. Tá? Existe proximidade de família, né? Se sua família está no norte, é óbvio que você vai querer ficar no norte próximo dela. Existe gostar de calor, gostar de frio, então tem clima também influencia, gostar da cidade onde você, né, quer morar. Então, você gosta da cidade de Santos, curte Santos, tem família em Santos, a melhor ZP para você é Santos. Tá? E tem a questão da remuneração também. Uma pergunta muito comum aqui, recebi várias delas, com pequenas variações aqui na redação, né, mas todo mundo querendo saber como é que é a questão da remuneração. Ora, prático não tem salário, né? O prático não é funcionário público, também não é funcionário de uma empresa de navegação. Então, o prático ele tem uma remuneração completamente variável, né, e proporcional às receitas, né, proporcional à quantidade e ao porte dos navios que ele manobra. Então, é natural que nos portos mais movimentados a remuneração seja maior, né? Ele manobra mais, com mais frequência e navios maiores. Então, naturalmente, esses portos vão ter uma remuneração maior. Existem fatores sazonais que também fazem variar a remuneração do prático. Por exemplo, temporada de cruzeiros no verão aumenta um pouco o faturamento, o movimento de navios em alguns portos do litoral brasileiro. Outros casos estão relacionados à safra, né? Tem meses aí de safra forte que aumentam o escoamento de grãos por portos como Paranaguá, por exemplo. Então, existem vários fatores, desde
olhando do ponto de vista da receita, da quantidade de navios e do porte de navios que você manobra, e também passando, é óbvio, pelas despesas, né? A praticagem, ela mantém uma estrutura que não é pequena, né? Dezenas, centenas de colaboradores, tripulações de lanchas, material, né? Lancha, estaleiro para fazer a manutenção dessas lanchas, centro de controle de operações, chamada de atalaia, né? Que tem que estar guarnecida 24 horas por dia, 365 dias no ano. Então, gerenciar e administrar esses recursos, né? Isso, quão bem você faz essa gestão, vai também influenciar no resultado. Então, não dá para a gente falar em salário de prático, né? Não dá para dizer que Porto A é melhor que o Porto B. O que dá para dizer, sim, é que os maiores portos, os portos mais movimentados, tendem a propiciar uma remuneração superior à de portos menores. Okay? Mais uma pergunta aqui. Leonardo pergunta se o concurso é nacional, né? Ou seja, sua colocação é que vai determinar o porto em que vai trabalhar, ou o concurso é específico para cada região portuária. Os concursos mais recentes, os processos seletivos de 2008, 11 e 12, eles foram nacionais, né? Havia vagas para praticamente todas as DPs, para a grande maioria das zonas de praticagem brasileiras. Esse é o mais normal, o que não impede de, né, eventualmente, a DPC abrir um edital para preencher uma certa quantidade de vagas em um porto específico. Tá? Pegando o passado recente, normalmente são abertas vagas para várias zonas de praticagem. E aí, como é que a gente faz essa seleção? A Norman 12 diz isso, né? Por isso que eu recomendei há pouco vocês começarem a estudar pela Norman 12. A Norman 12 ela fala como é que é o processo de escolha da ZP nos processos seletivos. Então, no momento da inscrição, você tem que informar, né? Você coloca lá no site da inscrição, qual é a sua ordem de prioridade. Você coloca, olha, se eu tiver nota suficiente, eu quero ir primeiro para o porto X, depois para o porto Y e por aí vai. E aí, ao final do processo seletivo, vai sair uma classificação final, né? Por ordem da maior nota, do maior grau para o menor grau. E as vagas vão sendo preenchidas da melhor nota para a pior nota. Então, o que vai influenciar no porto para onde você vai ser designado, né? No lugar para onde você vai virar prático? Vai influenciar a nota que você tirou e as opções pessoais, as escolhas que você fez no momento que você se inscreveu no site da DPC. O Luiz pergunta, né, sobre rumores, no sentido de que talvez esteja sendo estudada a aprovação de um mecanismo que permitiria aos práticos migrarem de uma ZP para outra. Tá? Eu desconheço isso, Luiz. O prático ele só passa de uma ZP para outra quando é por interesse do serviço, por determinação do diretor de portos e costas. Então, se uma ZP, por exemplo, ela é extinta, porque era uma ZP pequena, só tinha um terminal particular, lá, privado, que operava e deixou de operar de repente, o DPC pode, a seu exclusivo critério, designar esses práticos para uma outra ZP diferente. Tá? Isso é possível. Não é comum, mas uma ZP ser extinta enfim, não me lembro de ter visto situação semelhante. Agora, o prático que ele está numa zona de praticagem A e quer ser prático em outra zona de praticagem B, ele tem que passar por um processo seletivo. Tá? Igualzinho você que está assistindo aí que é candidato. A vantagem que o prático vai ter são alguns poucos pontos ali na chamada prova de títulos. Tá? Existe dos fatores que compõem a nota final, é a chamada prova de títulos. Então, quem já é prático há algum tempo, quem tem comando de navio, ele ganha um pontinho a mais lá, que pode fazer uma diferençazinha pequena no momento da classificação final, que é aquela classificação que vai ser importante para a escolha das zonas de praticagem. Okay? Mas não existe enfim, não é possível o prático, ele é prático em Santos, quer passar a ser prático no Rio, ele simplesmente preencheu um formulário e de repente ele vira prático no Rio de Janeiro. Isso não existe, tem que
passar por outro processo seletivo normalmente. Tem algumas dúvidas aqui sobre a questão da prova de títulos. Novamente, consultem a norma 12. Tá? Vejam lá quais são os quesitos que contam pontos de títulos. Tá? E relembrando que a importância dos títulos ela é apenas nas demais fases. Né? Depois que você passa na prova escrita, aí sim os títulos vão compor a sua classificação final, juntando com a nota da prova prática oral, etc. Via de regra, o que eu posso observar? Tá? O que eu posso observar dos últimos processos seletivos? Quem tira uma boa nota na prova escrita e uma boa nota na prova prática oral, pode tirar 0 na prova de título, que vai terminar numa zona de praticagem excelente. Quem consegue garantir boas notas nas duas provas, né, que dependem muito do seu empenho, prova prática oral e prova escrita, não precisam de título para terminarem numa ZP legal. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Luiz pergunta se sai no edital antes de 2020. Luiz, pode sair em 2020, pode sair amanhã, no Diário Oficial, não sei, né? Seria exercício de adivinhação. O que você tem que fazer, Luiz? Seja, independentemente de quando que vai ter próximo edital. Você tem que estudar muito forte até que você esteja dominando todo o conteúdo da prova. Se você chegar nessa etapa, né, chegar nesse nível de conhecimento e aí não tem edital, aí você vai reduzir o ritmo de estudo, vai entrar em manutenção. Tá? Mas até que você chegue ao nível de conhecimento tal que já fica difícil aprender coisa nova, né, você já está estudando há 1 ano e meio, 2 anos e domina 100% do conteúdo, até você chegar nesse estágio, você tem que estudar como se a prova fosse daqui a 6 meses, daqui a 3 meses. Porque ela pode ser daqui a 6 meses, ninguém sabe. A prova pode vir em 2017? Pode. Pode vir em 2018? Pode. Pode vir em 2020? Também pode. A gente não sabe. Tá? Não sabe, qualquer um que te disser, hoje eu acredito que qualquer um que te disser que ano que vai ser o próximo processo seletivo, tá achando só, né? Tá chutando, tá dando uma opinião pessoal, mas não baseada em fatos. O fato de ter havido um processo seletivo grande há alguns anos, ou a crise econômica que o país está passando, não tem correlação direta necessariamente tem relação direta com a abertura de vagas. Falando sobre a crise econômica, muita gente acha que a abertura do processo seletivo para prático tem a ver com a capacidade do governo de pagar salários. Né? Novamente, o prático não é funcionário público. Eu sei que para algumas carreiras, ou para praticamente todos os concursos públicos, quando o Estado ou a União estão quebradas, estão passando por dificuldades financeiras, os processos seletivos, os concursos públicos ficam suspensos, isso é fato. Já o processo seletivo para prático, ele é uma seleção pública, né? Mas o prático não tem os seus vencimentos, né? As suas receitas pagas pela União. Então, se o governo federal ou estadual ele tá bem de caixa ou não está, isso não tem uma menor influência na necessidade de abertura de vagas. Tá? São outros os fatores que determinam se vai ter concurso ou não, se vai ter mais vaga ou não. A gente já falou disso agora há pouco. Vamos para a próxima pergunta aqui. Alexandre perguntando se é possível você trabalhar em uma ZP, mas não necessariamente ter que morar na sede daquela ZP. Sim, Alexandre, é possível, essa é a escolha de muitos práticos. Né? O prático ele trabalha em regime de rodízio, né? de plantão. Então tem ZPs que o prático passa um determinado período em escala e depois ele passa um outro período de folga. Então nesse período de folga ele pode morar na cidade que ele quiser.
É claro que quanto mais perto, né, de casa você trabalhar, mais confortável, né, mais tranquilo vai ser a sua vida. Mas é muito comum o prático ele viver com a família em uma determinada cidade, se deslocar para outra cidade, fica lá, né, por um período de escala, faz o seu trabalho e depois volta para a sua cidade de domicílio. Luiz Henrique perguntando se é possível ser aprovado sem ter títulos. Claro, Luiz Henrique, perfeitamente possível. Tá? História nossa aqui de curso H nos concursos de 2008 e 2012, né? Então, repleta de exemplos, né? De gente que não tinha nenhum conhecimento na área marítima, não tinha qualquer ponto de título e hoje é prático em ZPs importantes do país. Jorge perguntando se existe o caso de demissão de prático. Não, o prático ele não pode ser demitido mesmo porque ele não foi admitido, ele não foi contratado por nenhuma empresa. Pode, o que pode acontecer é o prático ele perder a sua habilitação, né? Então, existem alguns motivos previstos aí na legislação que o prático pode sim vir a perder o seu direito de exercer a profissão. Então, se o prático, por exemplo, ele passa mais de 2 anos afastado, sem manter a sua qualificação, sem fazer manobra de praticagem, depois de 2 anos ele perde a sua habilitação. E tem outros casos, né, particulares previstos em lei que vocês vão aprender ao longo da preparação para o processo seletivo. Isso é um assunto de prova, inclusive. A Maria está perguntando se é verdade que hoje é um excesso de 50% do número de práticos necessário em todas as zonas do país. Não, Maria, desconheço essa informação. Tem ZPs que estão com o número adequado de práticos, tem outras que um pouco menos, mas enfim, dizer que todas as ZPs do país estão com excesso de 50%, isso definitivamente não é verdade. Pode ter ZP que está um pouco acima do número ideal? Sim, né? Isso pode acontecer. Não saberia te dizer aqui de cabeça quais ZPs estão acima e quais estão abaixo da quantidade ideal de práticos. O Gustavo está perguntando aqui o que eu acho do curso telepresencial. Ele trabalha embarcado e será a primeira vez que ele vai tentar. Vai começar a estudar em março ou abril. O Gustavo, para você que trabalha embarcado e para qualquer um que cumpre uma escala de trabalho, né, que trabalha com plantões, o curso telepresencial ele é o mais indicado. Porque se você trabalha embarcado e for fazer um curso presencial, um curso regular presencial, você vai perder muita aula, né? As aulas ocorrem aos sábados, né? São 3 ou 4 sábados por mês de aula. Quando você estiver embarcado, você vai perder a aula, não tem como repor depois. O telepresencial, não. Você pode, se você trabalha, por exemplo, passa 15 dias embarcado e 15 dias em terra, você pode agendar suas aulas pela internet para o período que você estiver em terra, na sua folga. Enfim, você pode fazer um intensivo durante esse período e o curso telepresencial vai se encaixar perfeitamente para o que você está procurando. Mesma coisa para quem não mora no Rio e tem a disponibilidade de passar cerca de 4 a 5 dias por mês no Rio de Janeiro, ele pode também fazer o curso telepresencial e concluir o curso no intervalo aí de 10 meses a 1 ano no máximo. O Daniel pergunta aqui que eu recomendo para um aluno que está começando do zero, em relação aos assuntos para praticante de prático, aos estudos para praticante de prático. Devo começar com o curso regular primeiro ou com o curso de exercícios com abordagem teórica? Qual fazer primeiro? Se você tem a possibilidade de fazer as duas coisas, eu recomendo o curso regular. Ele é a base da preparação para o processo seletivo. Você pode fazer presencial, pode fazer telepresencial. E no curso regular você vai ver todos os assuntos, 100% do conteúdo
encadeado de maneira bastante óbvia, né? A turma do curso regular de 2017, a turma presencial, começa logo depois do Carnaval, no primeiro sábado depois do Carnaval. Então a gente tem um período aí de inscrições somente nas próximas 2 semanas, e é uma turma só por ano. Tá? Mas o curso regular você pode fazer telepresencial depois também se quiser. Agora, o curso de exercícios, se você não tem possibilidade de fazer o regular, o curso de exercício é uma excelente alternativa. Por quê? Porque ele não é, já expliquei isso aqui no início dessa transmissão, ele não é um curso para você só resolver questão. A questão é só um gancho para você ter uma explicação sobre a parte teórica envolvida naquela questão, sobre os conceitos importantes daquela questão. E o curso de exercícios ele aborda 100% do conteúdo programático. Então, se você tiver que escolher, começa pelo regular. Se não dá para você fazer o regular, né, mas dá para fazer o exercícios online, aí, em qualquer cidade você consegue fazer, faça o curso de exercícios online com teoria, porque você vai receber as apostilas do curso regular, né, 100% delas, você vai ter acesso àquele raciocínio encadeado do curso regular e você vai ter explicação sobre 100% desse conteúdo. Você vai ter aula, teoria sobre 100% desse conteúdo, além das questões propriamente ditas. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Guilherme pergunta se já existe telepresencial em Brasília. Não, Guilherme, ainda não. Esse ano, pelo que tudo indica, na metade do ano a gente pretende estar começando a operação lá. Hoje o telepresencial está no Rio de Janeiro e nos próximos 2 meses aí a gente está começando em São Paulo. A cidade seguinte seria Brasília. O Daniel pergunta se a gente vai disponibilizar o curso regular na modalidade online. Não, o curso regular ele só vai ser disponibilizado nas modalidades telepresencial e presencial. O Alexandre pergunta se a carga horária do presencial é igual à do telepresencial. Alexandre, ela não é exatamente idêntica, mas ela é bem parecida. Tá? O que é o curso telepresencial? Não é uma filmagem de uma aula presencial, não. Esse foi um projeto que levou aí uns 2 anos e meio para acontecer aqui no curso H. Todo o curso regular ele foi produzido em estúdio. Então tem uma equipe multidisciplinar de conteudista, programador, editor, etc. O curso tem animações, tem imagens. É um curso muito bem produzido e as explicações são dadas com muita calma, tá? Para você conseguir entender, mesmo partindo do zero, mesmo que você não tenha nenhuma formação prévia na área marítima. Pergunta muito comum: como é que, se eu tenho dúvida durante o curso regular telepresencial, como é que eu tiro? Você tira pelo fórum do curso H, você posta a sua dúvida lá, normalmente no mesmo dia a resposta chega. Normalmente chega na mesma hora, mas quase certo de chegar dentro das primeiras 24 horas. E agora as aulas são produzidas com tanto cuidado, né, que é até difícil você terminar uma aula, exceto se se tratar de um assunto muito complexo, mas normalmente você termina a aula quase sem dúvida ou com pouquíssima dúvida. O que tiver de dúvida, vai lá no fórum que a gente sana imediatamente. Okay? Os professores monitoram o fórum, sempre que recebe uma pergunta, você tem a sua pergunta respondida. O Inácio pergunta como é que funciona a alocação em ZPs com mais de uma empresa, se existe custo para admissão. Os práticos eles podem trabalhar, né, nas zonas de praticagem para a qual ele for selecionado. Ele pode trabalhar individualmente, que não é muito comum, o mais normal é ele se associar às empresas de praticagem existentes lá. Então, como é que funciona a questão de para que empresa que eu vou? Sou praticante de prático
vou virar prático, para que empresa em que empresa eu vou trabalhar, vou me tornar sócio daquela empresa. Isso depende das preferências pessoais, né? Ao longo do estágio, como praticante de prático, você vai conhecer práticos das diferentes empresas que atuam naquela ZP e você vai ter mais afinidade com uma pessoa, menos afinidade com outra. Então, essas relações elas vão se desenvolvendo de maneira muito natural, tá? E basicamente o que pesa para essas escolhas são as impressões, né, que você tem das pessoas e que as pessoas têm de você. Tá? Então, tem um custo para entrar nessa sociedade? Sim, tem um custo. Essas sociedades, essas empresas, elas têm equipamentos, têm lanchas, enfim. E normalmente você vai fazer um acordo onde você vai adquirir cotas dessa sociedade, vai fazer um pagamento, vai combinar com seus colegas, né, com seus sócios, como é que você vai pagar isso ao longo do tempo. Normalmente você vai trabalhando e vai com o próprio fruto do seu trabalho se tornando sócio, enfim, pagando essa dívida, adquirindo esses ativos da empresa a que você está se associando. Rafael diz que conversou com praticantes que afirmavam que não abriria outro concurso enquanto houvesse praticantes a serem chamados. Procede essa afirmação? Rafael, novamente, não tem nada na legislação que diga isso. Isso é uma impressão pessoal de algum conhecido seu, tá? Mas não posso dizer que isso é verdade ou que isso aí faz total sentido. Verdade, a minha opinião é que pode ter concurso, pode sair um edital amanhã, no Diário Oficial de amanhã, e pode sair só em 2020, 2025, tudo é possível, tá? Não dá para adivinhar, não dá para a gente arriscar, correr o risco de quando abrir o edital a gente não está preparado. Tá? Se você não quer correr risco, se você não quer quase passar, você tem que começar a estudar ontem, né, o mais rápido possível, e estudar forte até a sua curva de aprendizado começar a fletar, né? Até você ter que fazer muito esforço para aprender uma coisinha nova. Quando você chegar nesse estágio, aí que você vai poder tirar o pé um pouquinho e relaxar e fazer um estudo de manutenção enquanto você espera o edital sair. Não tentem adivinhar quando vai ser a próxima prova. Tá? Isso é um tiro do pé, isso significa correr riscos. Correr o risco de perder todo o investimento que você fez, seja investimento pessoal, seja investimento financeiro, tá? Investimento de energia de uma maneira geral, que é muito intenso. Tá? Isso significa botar tudo isso a perder. Anderson pergunta se na escala de trabalho, né, quantos dias se trabalha para quantos dias de folga. Essa relação entre trabalho e folga, Anderson, ela é muito variável de porto para porto também. Não existe uma resposta padrão. Tem certos portos, né, que os práticos preferem trabalhar de forma um pouco mais intensa, ou seja, muitas manobras num dia de trabalho, para ter uma quantidade de dias de folga maior. Tem portos que é o contrário, os práticos preferem ter um dia de trabalho mais leve, né, menos manobra, e compensação, eles vão ter menos dias de folga. Então isso varia bastante de porto para porto. Os práticos, né, embora isso esteja de certo modo a gosto dos práticos, eles trabalham dentro de uma estrutura de regras bem estabelecidas pela autoridade marítima, pela Marinha. Então a Marinha coloca um arcabouço de regras, olha, você não pode trabalhar mais de tantos dias seguidos, senão você vai ficar estafado, vai trabalhar cansado e isso vai ser um perigo para a navegação. Então a Marinha estabelece requisitos mínimos e máximos relacionados à quantidade de trabalho. E dentro desses limites estabelecidos pela Marinha, os práticos propõem como eles gostariam de trabalhar e a autoridade marítima só homologa só chancela aquela escolha feita pelas associações. A Sandra pergunta se, tendo em vista a quantidade de práticos que saem com formação da Marinha, se esses práticos, né, esse pessoal que tem formação da Marinha detém algum tipo de vantagem sobre profissionais
de áreas não militares. Sandra, a vantagem que alguém da Marinha tem sobre alguém que não é da Marinha, não tem nenhuma formação na área marítima, ela não é muito grande. Você, se estiver partindo do zero, você vai levar aí uns 4 meses, 5 meses talvez, estudando direitinho, para tirar essa diferença, para aprender coisas que o pessoal que fez a escola de formação de oficiais da Marinha Mercante ou escola naval, para aprender coisas que esse pessoal já aprendeu algum dia na faculdade. Tá? Então, com uns 4 ou 5 meses de estudo, você vai estar em igualdade de condições. Tá? Então, o fato de ser da Marinha não é determinante para ninguém. Tá? Já vi muito caso nos últimos 2 processos seletivos, aliás, nos últimos 3, já vi muito caso de gente que tinha muito título, tá? Que tinha notório saber, mas não sabia, porque não estudou suficientemente. Tá? Então, e não passou. E gente que não tinha título nenhum, sentou, estudou 8 horas por dia, 10 horas por dia, largou tudo, foi fazer só isso, botou todas as fichas e se tornou prático, e hoje é prático em portos grandes como Santos, Rio, Vitória, etc. Tá? Então, a história recente está repleta de casos que ilustram aí a sua pergunta, a resposta à sua pergunta. Bom, vamos ver mais algumas aqui. São 8h15, né? Já estou 1h15 falando. Deixa eu escolher mais umas 2 aqui para a gente encerrar. Tem uma pergunta aqui anônima, pergunta se o curso de graduação superior na modalidade de tecnólogo reconhecido pelo MEC é aceito como requisito para o concurso. Se o curso for aceito for reconhecido pelo MEC como curso superior, sim, não tem problema nenhum. O curso de tecnólogo, se eu não me engano, ele é reconhecido como curso superior pelo MEC, então está dentro. Olha, tem algumas perguntas aqui sobre remuneração e sobre escolha de ZP. Eu já falei bastante sobre esses 2 assuntos aqui e tem uns videozinhos gravados especificamente sobre eles. Quem quiser receber esses vídeos, o link para esses vídeos, né, sobre remuneração, salário de prático, né, o pessoal fala erradamente salário de prático, e sobre escolha de ZP, escreve para a gente, contato@cursoh.com.br, que a gente manda o link, tá bom? Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Rafael pergunta se um ano completo de preparação do curso regular é tempo suficiente para assegurar uma boa preparação para a prova. E qual costuma ser o intervalo entre a abertura do edital e a prova escrita? Rafael, um ano de curso regular, tem gente que chega ao final desse ano praticamente pronto para fazer a prova, faltando um detalhe ou outro, faltando uns poucos meses a mais, tá? Só para afinar. E tem gente que chega ao final do curso regular ainda precisando de muito estudo. Isso varia muito da seriedade com que a pessoa leva o curso regular, do quanto ela estuda antes da aula e depois da aula. Tá? Então não tem uma resposta padrão para essa pergunta. Depende da sua pegada, do seu ritmo, da sua facilidade de adquirir novos conhecimentos. Tem muita gente que acha que estudar 2 horas por dia, 1 hora por dia é estudar muito. Né? Tem gente que não está acostumada a estudar, nunca participou de um processo seletivo, nunca participou de um concurso, estuda 2 horas e acha que estudou muito. 2 horas é pouco. Tá? 2 horas por dia é pouco, não dá. Se você estudar 2 horas por dia de segunda a sexta e for para aula no sábado, ótimo, é melhor do que não estudar nada. Mas saiba que ao final de um ano de preparação, você ainda não estará pronto para a prova.
Agora, se você realmente só tem 2 horas por dia, esse ano não tem como, não tem mágica, você não pode largar seu emprego, você só vai ter 2 horas por dia. Dá para se preparar? Dá. A questão é, a sua trajetória vai ser um pouco mais demorada, vai ser um pouco mais longa. A minha história, eu levei 13 anos para virar prático a partir da minha primeira tentativa, que aconteceu em 1995. Eu fiz uma tentativa em 95, fui virar prático em 2008, no processo seletivo de 2008. Foram 13 anos de distância. Então, cada um tem a sua história, cada um escreve a sua história. Se você só tem 2 horas e esse é seu sonho, corre atrás dele. Estuda aquelas 2 horas por dia. Tá? Um ano vai ser suficiente para você? Não. Tá? Mas uma hora você vai ter condição de intensificar esse estudo e o seu processo seletivo, o seu concurso vai chegar e você vai passar. Tá? Cada um tem a sua história. A minha história eu não falei daqui hoje, foi muita pergunta aqui que a gente recebeu, já está bastante tarde, mas enfim, eu posso deixar para contá-la para vocês num próximo encontro, numa próxima oportunidade. Eu não fiquei 13 anos estudando, é claro, né? Eu estudei por 6 meses quando eu estava na faculdade, em 1995, bati na trave, fiquei por uma questão, quase passei, né? E fui primeiro colocado naquele concurso também, foi uma prova tão difícil que ninguém passou para a ZP, onde eu me inscrevi. E, enfim, depois fui fazer outras coisas da vida e voltei a me interessar 2 anos antes do processo seletivo que eu passei. Então, em 2006, eu comecei a estudar para passar 2 anos depois, em 2008. Tá? Então, cada um tem o seu timing, cada história é uma história. Tem gente que vai virar prático aos 25 anos, tem gente que vai virar prático aos 60 anos, tá? Tem de tudo. Tem de tudo. Então, não fica olhando muito para o lado, né? Como dica final aqui desse bate-papo de hoje, não fica muito olhando para o lado, vendo que pessoas que estão próximas a você têm maiores chances porque tem a vida mais tranquila, porque ele é solteiro, ele tem mais tempo, ele tem mais dinheiro, ele tem menos problema, ele não tem filho. Então, esquece, não olha para o lado, cara, foca na sua preparação, tá? Que a sua história vai ser escrita por você ao longo de um tempo que esse tempo vai ser só seu. Tá? O importante é você saber o que você quer. Né? Você quer essa profissão, você escolheu que você vai ser prático, você tomou essa decisão, cara, corre atrás que esse sucesso ou fracasso só vai depender do seu esforço. Não tem outra variável externa que vai ter grande influência. Tá? Uma coisa eu te garanto, práticos, assim como médicos, engenheiros, arquitetos e seres vivos, eles se aposentam, eles vão abrindo espaço, a fila vai andando e uma hora vai ter concurso, uma hora vai abrir vaga. Quem estiver preparado há mais tempo, né, quem tiver estudado, vai entrar primeiro. Né? E a vida anda. Gente, vamos encerrar essa transmissão aqui. Eu não deu tempo de responder todas as perguntas, eu peço desculpas aí a quem ficou sem resposta. Na sexta-feira agora, eu vou ficar aqui na sede do curso H, aqui na Torre do Rio Sul, sala 1908, né, no 19º andar. Eu vou estar aqui das 15 às 19 horas, quem quiser bater um papo pessoalmente, presencial, eu vou ter o prazer de receber vocês aqui para tomar um café e acabar de tirar as dúvidas que porventura eu não tenha conseguido responder hoje. Tá bom? Bom, então agradeço aí a quem ficou com a gente até o final, agradeço a participação de todo mundo e a gente se vê na próxima transmissão. E o pessoal que quiser dar o telefone, né, para entrar na lista de transmissão que a gente tem por WhatsApp, que a gente manda ali conteúdo diário, quase que diário, sempre a gente está colocando alguma coisinha ali interessante para quem quer ficar antenado, manda o número do seu telefone celular para o e-mail contato@cursoh.com.br. É isso, gente. Obrigado, então, e até a próxima.